Fala galera, espiando o Cartola aqui para o vídeo de dicas da rodada de número 6. A última rodada foi bem difícil para a maioria dos cartoleiros, olha só, a gente fez só 42,38 pontos, muito graças ao Tirans, que perdeu um pênalti, comprometeu muito a pontuação final, e perdemos também cartoletas e agora estamos com apenas 137 de patrimônio. Ainda assim, é mais do que muita gente tem, mas vamos focar aqui na rodada de número 6, uma oportunidade muito boa para mitar, só que tem um jogador caro, hein? Tá rodada cara. Então vamos falar aqui de alguns nomes e estratégias para você que tem uma quantidade de cartoletas um pouco mais limitada. Para montar o nosso ataque, eu acho que alguns nomes que não podem faltar nessa rodada, o primeiro deles é o Hulk, tá? O Hulk, para quem não lembra, no ano passado mitou muito forte contra o Atlético Goianiense, né? Fez 2 gols, se eu não estou enganado. O Hulk dispensa apresentações, esquece falar que ele tá mal, que ele não tá pontuando bem nas últimas rodadas aí, mas olha só, ainda o ponto a mal do Hulk ainda é sempre fazer na faixa dos 5 pontos, né? Então eu vou escalar o Hulk sim, vou dar inclusive um voto de confiança para ele como capitão. Eu acho que é um jogador que não dá para ficar de fora dessa rodada. Outro jogador que eu vou escalar aqui é o Caleri. Tá caro, eu sei que tá caro, gente, mas vale a pena. O Cuiabá tomou 4 gols do Santos e o Caleri é o homem-gol do São Paulo. Eu acho que vale a pena sacrificar suas cartoletas, pensar numa defesa mais barata e escalar o homem-gol. Eu vou fechar meu ataque com uma opção um pouco mais barata, mas ainda muito boa, que é o Gabigol, muito porque ele tá custando só 10,45 cartoletas e enfrenta o Ceará, que é um time que tá com muita dificuldade recentemente, tá? Eu acredito sim que o Gabigol, como batedor de pênalti, como um jogador ofensivo perigoso, com um bom histórico, é um ótimo nome para essa rodada. Não vou pensar em tirar o Gabigol por outros motivos. Tem outros ótimos nomes na rodada, mas aí vai muito do tanto de cartoleta que você tem, né? Eu preciso gerenciar as minhas. O Bruno Henrique, rodada passada, gente, fez 9,6, sem gol, sem assistência, só com desarme, falta sofrida, finalização. É um excelente jogador de cartola sempre. Duplinha do Coxa também, Igor Paixão, esse tá em fase iluminadíssima, 2 gols e 2 assistências em 5 jogos, além de uma excelente média básica, porque ele pontua muito com faltas sofridas, com finalizações. Vale muito a pena o Igor Paixão também no duelo contra o América. O mesmo vale para o Léo Gamalho, artilheiro do Coxa, com 4 gols em 4 jogos. Não fez contra o Avaí, mas ainda assim eu gosto muito do Léo Gamalho, eu acho um baita nome. Também tá com mínimo para valorizar baixo, galera. Cartola demora para soltar esse mínimo para valorizar aqui, até para quem é pró, mas você pode vir aqui no site do meu colega João, cartolaanalítico.com, e ver aqui que o mínimo para valorizar do Léo Gamalho é só 2,1. Então vale muito a pena aqui, se você quiser pensar um pouco mais no foco das cartoletas, tá muito favorável para valorizar o Gamalho, né? Vou continuar aqui com mais nomes aqui, o Ademir Fumacinha, galera. 6 pontos de média com uma assistência. Isso quer dizer que ele tem uma média básica de 5 pontos. Olha só, ele sempre... Não adianta falar que ele joga só 60 minutos, que ele joga e imita. Só mitada, só pontuação boa, com poucos minutos em campo, sem decisão. O Ademir sempre vale a pena, tá? É o Toro Erisson também, do Botafogo. Fez gol contra o Flamengo. Eu acho uma boa no duelo contra o Fortaleza, para você que quer pensar numa aposta mais fora da caixa. Dudu, falamos dele rodada passada, né? Que foi lá e fez gol. Dudu é o principal jogador do ataque do Palmeiras. E também é uma boa no duelo contra o Bragantino. Marcos Leonardo, colocamos no nosso time e fez gol. Nos últimos 3 jogos do Brasileiro, fez gol em todos. Eu acho também uma aposta muito válida no duelo contra o Goiás, que é um time que também, apesar de segurar esse G rodada passada, ele tem um histórico aí de não segurar, né? O Muriquinho é uma apostinha aí válida do Avaí, olha só, 14,50 na rodada 3, não jogou na 4, 14,40 na rodada 5. É o grande protagonista desse time do Avaí, o Muriqui. Ele tende a concentrar os gols, então também é uma apostinha um pouco mais ousada. Germán Cano do Flu também finalmente desencantou no Brasileiro, 7,5 na última rodada contra o Palmeiras fora de casa. Tem um confronto aí contra o Atlético Paranaense, que também está com muita dificuldade, né? Outros nomes aqui, galera, eu acho que estão abaixo de todos que eu falei, tá? Por isso que eu não vou recomendar nem o Arthur, por exemplo, que tá voltando de lesão ainda. Muita paciência com ele nesse duelo contra o Palmeiras, que é uma defesa muito chata. Os demais nomes aqui, eu acho que estão abaixo, não recomendaria pra rodada não, tá? Nem o Léo Batistão, que fez 2 na última, eu acho que vai estar valorizado, não é certeza de que ele vai imitar de novo, por isso que eu não recomendo, tá bom? Meio de campo, né? 2 jogadores que são fixos e são mesmo Arrascaeta e Veiga. Não adianta falar assim, mas o Veiga zicou na última rodada, ele continua com um histórico muito bom, um jogador muito bom, não tem
desculpa para ficar tirando o Veiga do time só por causa de um jogo bom. Não existe jogador no Cartola que faz todos os jogos bons, isso nunca existiu. Jogadores sempre oscilam, são jogadores que fazem a maioria dos jogos bons, tá? O Arrascaeta, esse aqui, é só elogios, porque fez 6,80 na última rodada, sem gol, sem assistência. O Arrasca tem uma média de 10 pontos, só com gol e uma assistência em 4 jogos, né? Rodada 4 aqui, não sei se vocês vão lembrar. Não valeu o Flamengo e Palmeiras pro Cartola, porque foi antecipado, mas se valesse, o Arrascaeta faria 10 pontos, sem gol, sem assistência, com 2 bolas na trave. É um jogador fora de série, não precisa de pontuação com gols e assistências positivamente, assim, pontua bem mesmo com os outros scouts, tá? Pra mim, assim, se eu tivesse cartoleta, eu iria ou no Andrei ou no Zé Rafael, no Gomes, tá? Que são jogadores que estão muito bem em desarme. Olha só o Andrei na última rodada, 5,20 só com desarmes, né? Tem uma média muito boa, né? O próprio Zé Rafael, esse eu recomendei na última rodada. Pra mim, inclusive, é a melhor terceira opção para você fechar seu meia. 8,30 só com desarme na última rodada. É excepcional, não teve nenhum scout negativo o Zé Rafael no último jogo. O Gomes fez 4 pontos, jogando 28 minutos. É um grande ladrão de bola. Para mim são 3 nomes excelentes para você fechar o seu meia, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou ter que... Olha só, galera, 44,28 cartoletas para 7 nomes, dá 6,5 por nome. Eu tô bem lascado aqui, assim como muitos cartoleiros. Né? Mas eu vou falar aqui outros nomes, o Zarate para você que quer dar uma apostadinha porque o confronto é bem favorável, né? O próprio Chay, que já fez boas partidas de média básica, pega o Fortaleza, que é um time que tá tomando gol quase todo jogo. O Nath, o inimigo dos cartoleiros, né? Só mita se você não escala, se você escala ele não mita. Fez gol de novo na rodada passada, 10,7. Esse Nath é complicado, né, galera? Eu sei. O próprio Iago Pikachu, porque o Botafogo, apesar de ter segurado esse SG contra o Flamengo, geralmente não segura, tá? A tendência do Botafogo é tomar gols, e olha só, recomendei o Pikachu, fez gol rodada passada, né? Já tem 2 gols em 3 jogos no Brasileiro. Não dá para desprezar o Pikachu. O Lima, que é um rei da média básica, 4,80 na última rodada, sem ter feito gol. Eu gosto muito do Lima também para Cartola. O Alisson também é uma aposta que vale aí. Gosta de fazer boas pontuações sem decisão. Foi o caso na última rodada, 5,30. Já deu uma assistência aí no campeonato. E o Elvis também, falei do Elvis, né? Quem lembra? Elvis tem 3 gols e uma assistência em 4 jogos. Eu recomendei ele no último vídeo de dicas, ele fez gol no clássico. O Elvis chuta muito, ele bate falta, pênalti e escanteio. Dos 2 lados ainda no Goiás. Ele é um cara que tem muito essa bola parada. Galera, o último nome que eu vou recomendar aqui é o Terans. Esquece o ódio do Terans ter perdido o pênalti na rodada passada. Ele continua sendo um bom nome, tá? E com o mínimo para valorizar perto de 0 também vale a pena para você que quer ganhar cartoletas. Eu não recomendo os outros nomes, tá? E eu vou fechar aqui com o último nome que eu recomendo, que é o Vina, né? Tem gente que vai falar assim, mas o Vina esse ano tá muito mal, não vale a pena. Mas tem 2 fatores para escalar o Vina. Se eu tivesse cartoleta, eu ia no Zé Rafael. Mas como eu não tenho, eu vou no Vina, porque tá custando só 4 cartoletas. E mesmo realmente não fez ainda nos 3 jogos que jogou, ainda não passou de 2 pontos. Mas o Flamengo é um time que toma muito gol. E eu vou apostar no preço e no histórico do Vina para fechar essa decisão. Tá bom, galera? Mas você que tem mais cartoletas aí, tem ótimos nomes para não ter que precisar do Vina. Eu tô apostando porque eu acho que o Flamengo toma gol nesse jogo, sim. Vamos para as laterais. O melhor de todos eu não consigo escalar, que é o Guilherme Arana. Guilherme Arana tá muito caro, galera. 13,16. Se eu escalar, ele vai comprometer o resto do meu time. Mas ele é de longe a melhor opção para sua lateral, tá? Eu vou no Guga, eu cerco um lateral do Atlético, eu cerco um SG do Atlético indo com o Guga, mesmo sabendo que o Guga não é necessariamente um jogador melhor do que o Arana, né? Mas ali é muito pelo preço e por achar que o SG é do Atlético, para mim. O Atlético Goianiense não conseguiu fazer gol no Goiás, que é furado quase todo jogo. O Atlético Goianiense, para mim, tá com uma dificuldade. E o Galo, por mais que esteja aí numa sequência muito grande, tomando gol todo jogo, eu acho que uma hora o Galo volta ao normal. Eu acho que é um jogo propício para isso. Por isso que eu vou de Guga, tá? Mas outros bons nomes aqui para lateral. Eu acho que tem 4 times com mais chance de SG. É tendência, né? Não é garantia, mas eu acho que são jogadores desses times que têm mais chance de pontuar positivamente. Por exemplo, o Samuel Xavier do Flu, que tem um confronto contra o Atlético Paranaense, que é um time que principalmente fora de casa tem muita dificuldade para fazer gols. O Marcos Rocha, para mim, que se eu tivesse cartoleta, eu ia fechar minha outra lateral com ele, é um nome muito bom. O Bragantino tá indo com times muito mistos ou reservas no Brasileiro, não fez gol nem no Corinthians na última rodada, né? Não tem mais aquela estigma de o Bragantino fura SG todo jogo, né? O Bragantino cede SG se for necessário.
Então, Guga e Arana, como eu falei, o Marcos Rocha também recomendo. E eu vou fechar minha recomendação, mesmo achando que o São Paulo tem uma boa chance de SG, eu não sou muito fã do Rafinha e do Wellington para Cartola. Então vou fechar aqui a minha recomendação com o Jorge. O Jorge tem um maior atrativo impossível, que é custar 0,72 cartoletas. Ele chegou praticamente no preço mínimo do Cartola. Ele pode fazer 9 gols contra e ser expulso, que ele não vai desvalorizar mais, né? Tá muito barato, tem um confronto favorável, e a gente sabe que ele deu muito azar ali com aquele gol contra na primeira rodada, negativou feio, tomou cartoleta de todos nós, mas o Jorge, ele é um bom jogador para Cartola ainda assim, tá? Então eu vou fechar minha lateral com o Jorge. Na zaga, mais uma vez eu vou recomendar nomes daqueles times que eu falei que eu acho que tem mais chance de SG. O melhor de todos é o Nino, mas eu não tenho dinheiro para ele de jeito nenhum. O Nino é um zagueiro desarmador, né? Custando 12,88, tá caro. Eu acho que o Fluminense tem uma chance de assistir sim nesse jogo, e por isso que eu recomendo muito o Nino, né? Mas eu não vou ter cartoleta pro Nino. A zaga do Palmeiras também, o Gustavo Gomes também tá caro, mas se você quiser uma boa, 14,36 se você for rico, né? O Murilo também, para mim, é uma das melhores opções para você fechar sua zaga a 6,58. Mas eu vou agora pro São Paulo, né? O São Paulo, os zagueiros do São Paulo, para mim, essa rodada, são zagueiros bem atrativos. E eu vou, nesse caso, primeiro eu vou fechar com o Arboleda, né? O Diego tá suspenso, eu acho o Arboleda mais interessante que o Léo. Então, eu vou fechar aqui, vou escolher o Arboleda, 6 cartoletas. Ele não tá com o mínimo para valorizar ruim, tá? Arboleda, segundo, vamos olhar aqui no Cartola Analítico, tá bem razoável, né? A última vez que ele tava perto de 2 pontos. 2,5, tá tranquilo. O Arboleda, muito provavelmente, até sem o SG, não vai desvalorizar muito, vai desvalorizar no máximo meia cartoleta. Como eu falei, né? Fluminense, Palmeiras, Galo e São Paulo são os times que eu creio que tem mais chance de SG. Eu vou fechar minha zaga com o Nathan Silva, tá? Para você que tem um pouquinho mais de cartoleta, às vezes vale pensar no Alonso também, que é um bom zagueiro. É minha outra recomendação, mas é caro, a rodada tá cara para ficar jogando dinheiro em zagueiro. Mas como eu montei uma prévia, dá para encaixar o Nathan Silva, eu vou com ele apostando aqui no SG do Galo. Goleiros, né? Vou falar também dos goleiros mais uma vez, dos times que eu recomendei, o Fábio, mais 10 cartoletas, né, contra o Atlético Paranaense, o próprio Everton também, do Palmeiras, 9,85 contra o Bragantino, o Everson, goleiro do Galo aqui, custando 12,19, mas eu vou no Jandrei, porque além de mais barato, mínimo para valorizar perto de 1, eu acho que é o que tem mais chance de segurar. E também estou pensando muito em cartoleta, tá? O mínimo para valorizar dele é muito difícil ele perder cartoleta precisando de 1,5 só, né? Então, e também porque estou precisando do mais barato, ele é o mais barato. Eu vou de Jandrei nessa. E a gente tem 9,14 cartoletas, não dá para escalar o técnico, então o Mohamed, que para mim é a melhor opção para rodada, automaticamente fica de fora. Esse técnico eu acho que não tem chance de SG, galera, mas olha isso aqui, o Paulo Souza, o Flamengo perdeu de 1-0, não fez gol, perdeu SG, e ele fez 4,81 pontos. De um time que não fez gol e perdeu SG. É muita coisa, o Flamengo amassa muito, produz muitos scouts, né? Então é uma pontuação muito alta para um técnico de um time que perde e perde sem fazer gols, né? Não conquista SG, não faz gol, muito absurdo. Então, pela alta produtividade de scouts do Flamengo, eu recomendo o Paulo Souza, mas aí eu vou terminar recomendando os outros técnicos que eu creio que tem chance de SG, tá? Rogério Ceni, como eu falei, o próprio Abel Ferreira também, mas aqui nas minhas cartoletas só vai caber o Fernando Diniz, né? Então eu vou aqui com o Fernando Diniz para fechar o meu time, completar. E agora, galera, sobrou cartoleta para fazer o hack, né? Vamos fazer o hack do goleiro. Esse hack consiste no seguinte: o Cartola, na nova regra, se o seu banco negativar e seu titular não jogar, o seu banco não entra. Então, para diminuir o risco, para diminuir o prejuízo, a gente vai aqui de um goleiro de 7 cartoletas que não tem jogado, tá? Que é o Felipe Alves, do Juventude. Então, a gente escala ele como titular, né? 7 cartoletas, e aí no banco a gente põe o Jandrei, que é justamente para caso o Jandrei jogue negative, ele não vai entrar, o Felipe Alves é reserva, não tem entrado em jogo nenhum, então assim a gente se resguarda. Mas tem um detalhe, né? Essa rodada, vocês vão ver que não tem banco de reservas para o Jorge, porque não tem lateral mais barato que ele. Então, como não tem banco para ele mesmo, a gente pode fazer sem problema o hack também no Jorge, né? Porque não vai ter ninguém para caber no banco. Então a gente vai pegar aqui o Wesley, que é um lateral do Flamengo, né? Que às vezes não é nem relacionado para os jogos,
Custou uma cartoleta, a gente põe o Wesley de titular e o Jorge no banco, ou seja, se o Jorge for lá e fazer aquilo que ele fez na primeira rodada, de negativar, de fazer menos 4.3, não tem problema, porque o Jorge não vai entrar. Então, o Jorge não tem como, nesse cenário aqui, fazer uma pontuação negativa e te prejudicar com esses pontos, tá? Isso aqui foi uma dica do meu amigo Lucas, do perfil Guardiola do Cartola, né? Muita gente falou, e eu acho super válido, sim. Tenta pegar um jogador ali, às vezes, que já vai sair a escalação que ele não vai jogar ali dos primeiros jogos, ou que você vê que ele não vai ser relacionado, que aí você diminui ainda mais o seu risco, tá bom? Então, no fim das contas, a gente fecha o nosso time assim, né? O resto do banco de reservas. Qualquer mudança no time vai ser postada na rede social, galera. Lembrando que é um time que está muito limitado por cartoletas, né? Eu queria o Zé Rafael aqui, eu queria o Arana aqui, eu queria o Nino aqui na zaga, no lugar do Nathan Silva, mas não dá para ter tudo. Eu queria o Mohamed aqui. Infelizmente, o time ideal, acho que nenhum cartoleiro consegue fazer. O time ideal vai para 160, 170 cartoletas, né? Um ou outro que está com esse tanto de cartoleta sobrando, beleza? Um abraço, vamos mitar nessa rodada de número 6. Valeu!